Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas e aprofundamento. Já curta, compartilhe. Na verdade, não, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações do vídeo e o YouTube também conseguir recomendar esse canal. E mais do que isso, só compartilhe se fizer sentido para você e se realmente você perceber que isso pode auxiliar o processo de outro ser, porque aí também você está gerando bom karma para você, passando essa informação, que é uma informação que pouquíssimas pessoas têm interesse. Então vamos lá. Qual é a 26ª pergunta que nos ocorre? Bem, se nos é aconselhado nos esforçar em todos os casos, mas se nós estamos presos a um karma inevitável e determinado nessa jornada, de que forma o nosso esforço e empenho através do livre-arbítrio, nos ajudará? A grande verdade é que, de fato, como já foi dito, foi demonstrado, em que a força do karma, em razão das nossas ações passadas, ela é tão poderosa em que em algumas situações nos deixa, digamos assim, até mesmo impossíveis de agir em determinadas circunstâncias. Porém, essa pergunta é muito interessante porque ela atinge diretamente aquela síndrome que as pessoas têm, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo, meus pais são assim, etc, etc, etc. E não percebem que, na verdade, esse comportamento de tendência de caráter, de personalidade, é justamente o karma, ou seja, as ações que devem ser descarregadas nessas existências. É muito difícil fugir desta influência de tendência de caráter, porque nós nos identificamos sobremaneira com essas características da personalidade e achamos que, na verdade, somos assim e vamos morrer assim e não temos mais nenhuma possibilidade. É aí que está a grande tragédia de ter retirado da nossa consciência, ao menos, a possibilidade de estudar a doutrina do karma e da reencarnação, a fim de que eu ou você possa tirarmos as nossas próprias conclusões sem antecipadamente já dizer que isso é obra do inimigo ou isso é obra do Satã, né? Isso é obra de Satã. Então veja, a partir do momento em que você passa a estudar a doutrina do karma, e naturalmente, se você estuda a doutrina do karma, você vai ter que levar em consideração a existência da doutrina das encarnações sucessivas ou da reencarnação, como você preferir, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. A partir do momento em que você estuda, faz muito sentido você perceber que nós não conseguiremos dar conta de atingir todas as nossas metas nessa existência, muitas vezes, é bem provável, existe muito esforço para tanto, por força das N circunstâncias em que nós vivemos. Circunstâncias, grandes desafios familiares, todos nós temos, grandes desafios profissionais, pessoais, relacionais e por aí vai. Então, o karma é uma força que está em constante desenvolvimento. Ele não é uma força estática, parada, pronta e acabada, mas sim uma força que está em constante desenvolvimento, e a partir do momento em que ela está em constante desenvolvimento, fica fácil você entender que é, nós precisamos também interagir com ela durante o seu próprio curso de desenvolvimento. E é justamente o nosso livre-arbítrio que nos habilita a modificar essas circunstâncias. Então, por mais que nós tenhamos nessa existência uma determinada inclinação a seguir numa determinada direção, é por demais importante entendermos também que nós temos um espaço de ação para que nós possamos fugir e superar esses obstáculos, eliminar essa síndrome de Gabriela, eliminar sairmos da inércia, ou pelo menos da homeostase, daquilo que se chama de estabilidade, de equilíbrio, para desenvolvermos um constante processo de busca da luz, ou seja, um constante processo de evolução. Então, um exemplo. Suponhamos que exista um ser que tem uma forte, um exemplo mais para que possa ficar caricato e mais fácil de se entender, tá? Suponhamos que tenha um ser que tem uma forte inclinação ao roubo, né? Ele já vem nessa existência com uma forte inclinação ao roubo em decorrência das ações criamanas criadas nas existências passadas. Então ele já vem com um karma para ser descarregado nessa existência nesse sentido. Essa pessoa que tem uma forte inclinação a cometer qualquer tipo de ilícito,
deverá exercer um hercúleo esforço, ou seja, o exercício do seu livre-arbítrio, para evitar sobremaneira esse evento. E ainda que aconteça, não significa que ela tenha necessariamente fracassado, porque tudo isso vai ser investigado na qualidade mental. Se investigar que ela buscou superar, ela tentou, mas ela não conseguiu porque a força daquele karma semideterminado exercia tanta pressão que ela não tinha ainda maturidade para superá-lo, mas se identificar que houve pequenas ações que conseguiram mitigar, ir no sentido contrário, ou seja, no sentido de não praticar aquele ato, com as existências vindouras, cada vez mais essas tendências vão sendo eliminadas, até mesmo diluídas. O que não dá é para ser indolente e permanecer refém, como se, eu sou assim, não tem como mudar, e continuar praticando esses atos, porque estão gerando novos kriyamanas, se associando ao karma que está sendo descarregado nessa existência, que deveria ser superado, e ele se fortificando e cristalizando para existências vindouras. Então, por mais que um volume do karma possa ser classificado, assim, muitas vezes como inevitável, ele ainda possui um espaço de vontade para agir, por mais que não pareça que venha a surtir efeito, mas existe um espaço de agir que, para fim de evitar nas existências vindouras. Então, todos os eventos, eles até podem ser, quando você tem bons profissionais de astrologia, todos os eventos kármicos dessa nossa existência podem ser lidos no nosso mapa astral. Tanto que existe astrologia kármica que traz as nossas tendências dessa existência de fato. O que nos importa é imprimirmos grande força pelo exercício do nosso livre-arbítrio para superar isso com aceitação e bom ânimo, dando, digamos, como o apóstolo Paulo disse, dai graças a tudo, para que a gente possa realmente mitigar. Então, um homem de força de vontade forte, um ser com uma força de vontade forte, é capaz até mesmo de superar as tendências do karma dessa existência atual, até mesmo, ora eliminando o karma que devia ser descarregado, anulando, melhor dizendo, até mesmo criando novas possibilidades e transformando aquilo que era algo que à vista poderia ser algo ruim, em grandes projetos de existências vindouras. Então era isso, grande alma. Vamos para a próxima pergunta e resposta. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Tchau, tchau.